disso, que não existe bom caráter se não existe fé verdadeira ou fé correta. Então, quando você encontrar um grupo de pessoas ou uma pessoa que não tem caráter, então isso normalmente significa que essa pessoa não tem fé completa, não tem fé perfeita. Ou seja, ele, mesmo que ele tem fé, mas a fé dele é fraca, a crença é fraca. Então, um bom caráter revela fé forte, enquanto a má conduta revela fraqueza de fé. Isso é uma regra que nós devemos saber. Por isso, o profeta alaihi salatu wassalam, no hadith relatado por Muslim, que Allah tinha misericórdia dele, ele disse, ele, profeta alaihi salatu wassalam, declarou ou nos ensinou que faz parte da boa conduta a pessoa ter, faz parte da fé forte, que é a pessoa ter boa conduta. Quando ele disse, ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Profeta عليه الصلاة والسلام disse, três características, três qualidades, três adjetivos, quem as tiver é hipócrita. Então, o profeta عليه الصلاة والسلام está falando sobre uma personagem. Ele está falando sobre um tipo de pessoas. Três características, quem as tiver é hipócrita. Quais são? Ele disse, mesmo que jejue, reza, faça peregrinação e diga, sou muçulmano. Mesmo assim, é hipócrita. Então, o profeta, alaihi salatu wassalam, esse hadith é um pouco que eu falo perigoso, que nós devemos entender esse hadith de verdade. Então, três características, quem as tiver é hipócrita, mesmo que ele reze, jejue, faça caridades, faça peregrinação e diga sou muçulmano. Quais são essas características? Ele disse, quando fala, mente. Quando fala mentiras. E quando promete, não cumprir. E quando lhe é confiado algo, ele trai. Então, essas três qualidades mostram o perigo da fraqueza moral. E quando nós analisamos, nós devemos, na verdade, cada um avaliar a si mesmo. Cada um tem que melhorar a si mesmo. Tentar educar a si mesmo, fazer autocrítica para si mesmo. Se você tem bom caráter, você aumenta essas boas condutas. Se você sentir ou perceber que você tem má conduta, você deve educar a si mesmo. Deve saber por quê. Deve tentar deixar essa má ação, ou seja, esse caráter ruim, ou essa moral ruim, que não é recomendada no Islã. Então, em geral, a pessoa deve educar a si mesmo. E quando nós analisamos a nossa vida em geral, nós devemos reconhecer, infelizmente, que a fraqueza da fé em muitos de nós, em muitos da nossa sociedade. E isso resultou em uma decadência moral. Decadência moral, hoje você analisar, se você perceber, tem muitas reclamações entre familiares, entre parente e outro, às vezes cortilhares, perigos, ou seja, tem brigar, problemas sociais, problemas familiares. Então, essas coisas mostram que tem uma fraqueza de moral dentro da nossa sociedade. Então, queridos irmãos, quando nós falamos de caráter, nós devemos ver a personagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós devemos estudar a vida do profeta alaihi salatu wassalam, que Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre ele, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Por certo, você, ó Muhammad, é uma pessoa que é de bom caráter, de boa conduta. Então, quando nós estudamos
a biografia do Salatu Wassalam, nós vamos descobrir que é um exemplo na moral. É necessário que a crença se traduza em comportamento prático na sua vida real. Assim como os companheiros do profeta alayhi salatu wassalam foram exemplos de sinceridade, de integridade, de veracidade, de responsabilidade. Eles foram o exemplo para nós. Porque quem ensinou eles era o profeta alayhi salatu wassalam. E também é o maior modelo, é o profeta alayhi salatu wassalam, que foi o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o maior exemplo, maior modelo de bom caráter. Como Aisha, que Allah se compraza dela, disse sobre ele, kana khuluquhu al-Quran. O caráter dele era o Alcorão sagrado. Significa que ele estava seguindo os ensinamentos do Alcorão sagrado, sendo ele o mais perfeito em fé e o mais nobre em conduta. Então, quando nós falamos de bom caráter, de boas condutas, nós devemos saber que a boa conduta, a moral, é um sistema completo dentro do Islã. Não é um assunto que não tem importância, não tem valor, mas é um assunto central dentro do Islã, que é um sistema completo, fundado ou baseado em fundamentos sólidos do livro sagrado de Deus, que é o Alcorão sagrado, e da Sunnah do profeta alayhi salatu wassalam.